Olá, meus amigos, irmãos, irmãs, amados. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 dias. Hoje estamos completando 143 dias. Faltam poucos dias para nós finalizarmos essa maratona, esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu estou muito feliz porque eu tenho visto pessoas desde o primeiro dia nos acompanhando, compartilhando as mensagens, e isso alegra o nosso coração, amados. Eu quero te convidar a permanecer firme. Faltam poucos dias e nós vamos completar juntos. E como eu tenho dito, nós vamos chegar no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Fique conosco. Fique conosco e fique conosco também até o final dessa mensagem, que eu quero abençoar a sua vida orando por você. E você que está comigo aqui hoje, seja o primeiro dia, a primeira mensagem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal e seja um participante desse projeto, abençoando vidas, compartilhando as mensagens. Faça isso, deixa Deus te usar. Eu quero meditar com vocês em algo que Deus colocou no meu coração, que está em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e eu quero ler com vocês dos versículos 16 ao 18. Eclesiastes 1, 16 a 18 diz assim, ó: Falei eu com o meu próprio coração, dizendo: Eis que adquiri grande riqueza e superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isso também é aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Olha que palavra, amados. Salomão chegou à conclusão de que se tornou muito mais sábio que todos aqueles que governaram Jerusalém. Teve a perfeita convicção de que seria a sabedoria e o conhecimento, e fez uma comparação com a tolice e a falta de juízo. Mas terminou por entender que isso não passava de ilusão, já que acabou aprendendo que quanto mais sábio se torna o homem, mais aborrecimentos ele tem e mais sofre. Quer dizer que então eu não preciso buscar essa sabedoria? É melhor viver na ignorância? Não, não foi isso que ele está dizendo, amados. O que Salomão disse nesses versículos pode até nos assustar um pouco, na medida em que pode ficar parecendo que não seria nada bom adquirirmos sabedoria e conhecimento, pois acabaríamos por nos aborrecer e sofrer por conta disso. Entretanto, amados, infelizmente isso é a pura verdade, já que a proporção que vamos angariando conhecimento e sabedoria, vamos compreendendo algumas coisas que não conseguiríamos ver anteriormente, pois estávamos, de uma certa forma, vivendo na ignorância. Isso é, a proporção em que o entendimento nos vai mostrando as imperfeições, os absurdos, como esse mundo é mau, como a desigualdade é latente, como existem pessoas discriminadas e sem nenhuma perspectiva, como o amor pregado por Cristo está longe de ser alcançado, passamos a entender e vivenciar as coisas ruins que antes passavam por nós de uma maneira desapercebida. Sendo assim, nós precisamos fazer essa pergunta, como eu já coloquei agora há pouco: é melhor então viver na ignorância? Não devemos buscar então o entendimento e a sabedoria? É claro que não, amados. É claro que nós não devemos
viver na ignorância. É claro que nós devemos continuar buscando conhecimento e sabedoria. Devemos sim buscar cada vez mais nos aprimorar e buscar mais entendimento, mais sabedoria. Porém, é preciso que nós, de uma certa forma, venhamos a entender algumas coisas de suma importância. Primeiro, é que nada adianta procurarmos entender a vida e continuar como assistentes das coisas ruins que passamos a compreender. Nós precisamos, amado, como a palavra de Deus nos adverte, transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos, dentro das possibilidades, fazer algo para modificar as coisas, dar a nossa melhor contribuição em ajudar o nosso próximo. E às vezes não é preciso muito, amados. Às vezes não é muita coisa. Pequenos gestos de amizade, aceitação, respeito, educação, conselho, uma palavra amiga ou uma palavra de consolo são suficientes para mudar uma situação, um quadro e até mesmo às vezes transformar uma vida. Mas para isso nós precisamos estar dispostos. Muitas vezes nós até sabemos o que é necessário fazer, mas nós não temos a disposição, nós não damos, de uma certa forma, os passos necessários para que isso aconteça. Fica só naquilo que eu sei que tem que fazer, naquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas não faço. Fica só no pensamento, fica só no sonho, fica só na palavra e não acontece. A segunda coisa, amados, é que nós precisamos entender que Deus é o Senhor de todas as coisas e que muitas das nossas perguntas ficarão sem resposta. Nem tudo que nós perguntamos, nem tudo que nós questionamos, nós teremos as respostas. Mas nós não podemos esquecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Isso é, nós nunca conseguiremos discernir tudo aquilo que acontece, pois está dentro da soberania de Deus e foge por completo do nosso entendimento, ou podemos dizer assim, do entendimento do homem. Até porque somente Ele sabe o que está por vir. Somente Deus, amados, sabe o que está por vir. E por conta disso, determinadas situações que olhamos sobre alguma perspectiva pode terminar de maneira totalmente diferente daquilo que nós estávamos vendo ou imaginando. Ou seja, as coisas que podem nos levar a uma determinada conclusão e nos fazer, de uma certa forma, sofrer, pode ser uma preparação para um final completamente diferente e feliz. Sendo assim, o que eu gostaria de falar para vocês é que a grande verdade é que sempre pagaremos o mesmo preço pago por Salomão ao adquirirmos entendimento, conhecimento e sabedoria. Entretanto, amados, nós precisamos ter em mente que somos seres humanos, limitados, e que apesar da nossa inteligência, todo o nosso conhecimento jamais será suficiente para entender onde Deus pretende chegar com os seus planos. O que eu quero dizer para vocês, amados, é que tudo na vida tem um preço. Existe também um preço a ser pago pelo entendimento e pela sabedoria. E tudo isso nos leva a uma conclusão até mesmo óbvia, de que nós precisamos descansar em Deus e não ficar sofrendo por aquilo que a nossa pequena sabedoria está indicando. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes as pessoas, por causa do seu conhecimento, por causa da sua pequena sabedoria, ficam imaginando coisas
e sofrendo de uma maneira antecipada por coisas que nós nem sabemos se realmente irão acontecer. O que essa palavra está nos ensinando é que quando nós usamos esse conhecimento, essa sabedoria para entendermos as coisas e para que nós possamos mudar o nosso modo de pensar e que nós possamos, através da renovação do nosso pensamento, ser transformados e ajudar as pessoas e saber que tudo está no controle de Deus e nós aprendermos a descansar nele, tudo será diferente. Tem uma palavra, amados, que eu amo toda a palavra de Deus, mas existem alguns versículos que falam conosco de uma maneira poderosa. Fica na nossa vida como uma palavra central. E tem uma que eu amo, que faz toda a diferença na minha vida quando eu me vejo em algumas situações difíceis. Porque todos nós temos momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos onde algumas lutas se levantam. Mas existe um versículo que está em Isaías 26:3 que diz assim: é uma promessa para a minha vida e para a sua vida, e nós temos que aprender a viver essa promessa. A Bíblia, de uma certa forma, mas é um livro de promessas, e essas promessas dizem respeito à minha vida e à sua vida. Em Isaías 26:3 diz assim, que o Senhor conservará em perfeita paz. Ou seja, não é uma paz qualquer, amado. Não é uma paz mediante a circunstância, é uma perfeita paz. Ou seja, é uma paz que independe da circunstância, que independe daquilo que eu estou vivendo. O Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem a sua mente firmada nele, porque confia nele. Então nós temos que aprender isso, amados, a confiar plenamente no Senhor, ao ponto de nós descansarmos. Eu quero te contar um segredo. Como eu disse agora há pouco, apesar de algumas dificuldades que nós enfrentamos, apesar de algumas lutas que se levantam, eu não perco noite de sono. Eu não perco. A minha esposa, inclusive, é testemunha disso. Eu durmo bem todas as noites. Todas as noites. Por mais difícil, por mais complicado que sejam as situações, às vezes coisas do trabalho, várias coisas, amado, eu deito e durmo. Sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. E essa promessa de me manter em perfeita paz, eu tomei posse dela. Eu procuro viver isso, amado. Sabe por quê? Porque a minha mente está firmada nele. Porque eu confio nele. O Senhor é um Deus que não mudou. Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que operava milagres, maravilhas, que operava no meio do seu povo, livrando eles da guerra, da morte, livrando eles, fazendo o povo prosperar, derramando, como é esse caso aqui de Salomão, plena sabedoria, que se tornou o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo. É o mesmo Deus, amado. É o mesmo Deus. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra dele não passa. Pode passar qualquer coisa, mas a palavra permanece. Então, essas promessas que estão contidas nesse livro, nesse manual, continua valendo para hoje. Cabe você tomar posse, crer nisso e tomar posse disso, amados, e aprender a viver tudo isso, ou ficar simplesmente como observador, como uma pessoa que fica contemplando a vitória dos outros e vivendo vida de derrota. O que Deus quer para você é que você tenha experiências, que você viva
uma vida vitoriosa. Que você realmente usufrua dessas promessas. Que você possa, de uma certa forma, ter experiências e que você possa contar das suas experiências, das suas vitórias, e não, amados, ficar contemplando a vitória do outro ou ouvindo as histórias do outro. Deus tem uma história para cada um de nós. Viva a sua na plenitude. E esteja disposto a pagar o preço pelo entendimento e pela sabedoria. Que Deus continue te abençoando. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar por mais esse dia, por mais essa mensagem. Eu quero, Pai, te agradecer porque a cada momento, a cada dia, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos exortado. E a tua palavra diz, Pai, que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que dá de uma maneira deliberada. E nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, diante da tua palavra, e nós queremos clamar e te pedir, dá-nos, Senhor Deus, sabedoria. Dá-nos sabedoria, Pai, para entendermos as tuas vontades, para entendermos, Senhor Deus, os momentos que nós estamos vivendo, para entendermos, Senhor Deus, a real situação e que nós possamos, Senhor Deus, a partir do momento que nós tenhamos a sabedoria para entender tudo isso, Pai, que nós possamos tomar as decisões pautadas, baseadas na Tua palavra e no direcionamento do Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver a plenitude da Tua vontade, do Teu querer, a plenitude, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu sei, Pai, que o Senhor tem em mente vida vitoriosa para todos nós. Eu sei, Pai, que o Senhor tem em mente um projeto de vida, um projeto de vitória, um projeto divino, onde, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos participantes dessa obra, onde nós somos, Senhor Deus, não só coadjuvantes, não só, Pai amado, pessoas que assistem, mas que nós possamos, Senhor Deus, ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos nessa geração e nesse mundo, Pai, que vive no maligno, que vive, Senhor Deus, nesse mundo corrupto, nesse mundo decaído, mas que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, ser luz em meio às trevas, e que nós possamos, Senhor Deus, salgar, nós possamos trazer a luz, trazer o tempero necessário para que as vidas possam Te conhecer, para que as vidas possam se entregar a Ti e que elas possam também, Pai, desfrutar das Tuas promessas e de todas as promessas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós queremos viver verdadeiramente como co-herdeiro com Cristo e ter, Pai, a posse de todas as promessas que estão contidas nesse livro. E eu sei, Pai, que todas elas são reais e são para nós. Eu quero Te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, desses meus amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja prosperidade na vida de todos, sabedoria, conhecimento do alto e tudo isso em nome de Jesus. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.